registro que um acordo provisório firmado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério Público garante o pagamento do piso nacional do magistério de R$ 1.451 aos professores gaúchos que trabalham 40 horas semanais a partir do próximo mês. O pagamento será retroativo a abril e será pago em folha suplementar em 15 de maio. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Pestana. A secretária adjunta da Educação, Eulália Nascimento, e o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Eduardo Lima Veio, no Palácio Piratini, firmaram o acordo. Será editada uma medida provisória que vai permanecer em vigor até que seja julgado a ação impetrada pelo Ministério Público contra o Executivo para que seja implantado o piso da categoria. Não estou dizendo que com isso que a polêmica terminou, mas pelo menos o anúncio que recebi até o momento diz que o Rio Grande do Sul vai cumprir o piso nacional dos professores, que eu entendo que é importante. Claro que ainda vai ter discussões com os CEPERGs. Segunda questão, senhor presidente. Eu recebi há poucos minutos atrás um telefonema do deputado federal Assis Melo, do PCdoB. O mesmo me informa que, enfim, eu vou parar de ter que vir todo dia à tribuna questionar, condenar, chamar de bandido, chamar de confisco, chamar de assalto o famigerado fator previdenciário. Segundo o deputado, lá na Câmara dos Deputados, por orientação do presidente Marco Maia, foi organizado um grupo de trabalho para se debruçar sobre o projeto de minha autoria, que o Senado aprovou por unanimidade, para acabar com o famigerado fator previdenciário. E ele me manda aqui uma cópia do entendimento feito, informando que, enfim, a Câmara deverá aprovar, que a comissão já aprovou, uma emenda substitutiva global ao projeto 3.299 de nossa autoria, e também com todos aqueles que foram apensos. Eu estou torcendo para que o plenário da Câmara aprove essa proposta, que termina, de uma vez por todas, com essa polêmica do fator previdenciário. Assim, a mulher brasileira seletista poderá se aposentar 10 anos antes do que faz hoje com o fator para ter direito à integralidade. O homem se aposentará 5 anos antes, se dependesse do fator, com esse acordo, ora lá, firmado. Existe aqui outros considerandos que eu achei importante. Por exemplo, quando o trabalhador estiver há 1 ano para se aposentar, ele não poderá ser demitido, ou pelo menos terá que ser indenizado, e essa indenização fará parte, então, do cálculo do seu benefício. Outra questão importante, que a tábua da expectativa de vida também vai diminuir 10 anos no mínimo pelo projeto ora acordado lá na Câmara dos Deputados, fruto desse movimento que nós todos fizemos, as centrais, as confederações, e o Senado cumpriu a sua parte. Eu, senhor presidente, claro que dou essa notícia com uma certa, para não dizer, com uma grande alegria, porque quando a gente falava que era possível construir uma alternativa ao fator, muito diziam que era discurso de campanha. Felizmente, há de se tornar realidade, espero eu, ainda nesse semestre, antes do recesso. Quando dizíamos que a PEC paralela seria uma realidade, diziam também que era sonho. A PEC paralela hoje é uma realidade. E, por fim, senhor presidente, eu quero ainda comentar que há dias venho dialogando com o senador Álvaro Dias, venho fazendo um bom debate, um bom combate lá na Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto de lei número 39 de 2007, que visa regular a declaração sobre a prescrição intercorrente na execução trabalhista.
projeto de lei do Senado, senhor presidente, de autoria do senador Álvaro Dias, que faz com que a prescrição, em vez de 5 anos, virasse 2 anos. Claro que houve um movimento das centrais, das confederações, do Ministério Público, da ANAMATRA, em relação ao projeto. E dialogando com o senador Álvaro Dias, ele me explicou que a intenção do seu projeto não era essa. E, atendendo um apelo que fiz, e também entendo eu da sua base, porque a intenção do senador era das melhores, o senador Álvaro Dias me informou no dia de hoje que ele está retirando o PL número 39 de 2007, que trata da prescrição intercorrente, de acordo com os argumentos já apresentados por instituições do ramo de direito, como a Associação Nacional dos Magistrados, que trabalha na Matra, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais de Trabalho, SINAIT, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, e o próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho, como as centrais e confederações, que hoje pela manhã, inclusive, disse que para reduzir a prescrição de 5 para 2, só com emenda constitucional. Com isso, quero registrar aqui o meu profundo agradecimento ao senador Álvaro Dias por ser sensível ao apelo feito não somente por mim, mas pelas centrais, pelas confederações e por especialistas na área do Justiça do Trabalho. Então, eu tranquilizo a todos que o projeto, o senador Álvaro Dias encaminhou já o requerimento, vai para o arquivo. Senhor presidente, todos nós, parlamentares ou não, membros do Judiciário ou não, somos parte dessa história que visa melhorar a relação entre trabalhador e empregador, visando, enfim, que melhore a relação entre capital e trabalho. E esse foi mais um movimento que fizemos, mediante um amplo diálogo com os setores envolvidos, que eu diria que vitorioso, graças ao entendimento também, claro, do senador. Outro tema importante, senhor presidente, é o projeto que trata da alta programada, ou seja, o segurado necessariamente terá de passar por uma perícia médica para saber se pode ou não retornar ao trabalho. O que estava acontecendo? A alta programada fazia com que o computador dissesse em que dia o cidadão deveria retornar ao trabalho. Apresentei projeto aqui no Senado há muitos anos, debatemos em audiências públicas, inúmeras delas, inclusive na Câmara dos Deputados, estive lá a convite dos parlamentares, e hoje, em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o gaúcho Mauro Luciano Auschschild, garantiu que a alta programada não é aplicada ou não será aplicada mais no INSS. E que todos terão direito, pelos trâmites legais, a fazer a perícia médica antes da alta. Até porque o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul já entrou com uma ação que garante ao cidadão que foi demitido na tal alta programada, que enquanto ele não for reconhecido pelo médico da empresa e não voltar ao trabalho, a Previdência tem que pagar o salário dele com perícia ou sem perícia. Mas é bom esse entendimento que hoje construímos, junto com o presidente do INSS, e aí sim eu disse para ele que não há mais motivo nenhum do projeto da alta programada, já que se comprometeram a cumprir o procedimento legal que a alta do trabalhador só mesmo com a perícia médica. Avançamos mais ainda. Ficou acertado que teremos um grupo de trabalho formado por sindicalistas, formado inclusive por um assessor do meu gabinete, que é especialista na área da Previdência, que vai, junto ao Conselho da Previdência, trabalhar para que a gente tenha uma redação adequada, garantindo o direito do trabalhador. Eu dizia hoje pela manhã e repito aqui, eu me ponho sempre do outro lado do balcão. Trabalhador se acidenta, vai para a Previdência, o INSS, chegando lá, é dito para ele que ele tem direito ao benefício por 60 dias. No fim de 60 dias, se continuasse como estava, o computador dizia, pode voltar a trabalhar. Ele chegava na fábrica, o médico dizia, não, aqui não. O médico da empresa dizia, você não tem condição e você não vai trabalhar.
Ele volta para a Previdência. E a Previdência dizia, olha, só então quando puder fazer uma perícia que pela falta de peritos pode demorar 2, 3, 4 meses. E esse período ele ficava sem receber. Com a decisão encaminhada no Estado e pelo acordo feito, ele vai receber durante todo o período até que ele faça a respectiva perícia, que vai dizer, aí sim, se ele está ou não apto a voltar ao trabalho. Então, acho que hoje nós acabamos com duas novelas. A novela da alta programada e a novela do famigerado fator previdenciário, as informações que recebi da Câmara, e avançamos, no meu entendimento, embora o debate continue no Estado com CEPERGs, para que o Rio Grande do Sul não conste mais na lista dos estados que não paga o piso salarial. Senhor presidente, eu quero ainda destacar nesse meu tempo que na segunda-feira, também hoje pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos abordou o tema o Dia Internacional em memória às vítimas do acidente do trabalho, que será agora no dia 28 de abril. Creio que todos sabem, mas não custa repetir, acidente de trabalho, infelizmente, o Brasil é um dos campeões do mundo ainda. E por isso nós temos que aprofundar esse debate, principalmente nas empresas terceirizadas. De cada 5 acidentes por morte, 4 é empresa terceirizada. Cada 10 acidentes não por morte, 8 é também em empresas terceirizadas. Senhor presidente, em março desse ano, a CDH já havia feito uma audiência sobre esse tema. Naquela ocasião foram mostrados os números de acidente de trabalho registrados pelo Ministério da Previdência em 2010. Cerca de 800 mil formal. Mas há quem diga, e a maioria, que pode multiplicar por 2 esse número, porque outros tantos não são formalizados quando há o acidente. Em 2009, o número foi para 733.365. Em 2008, 755.980. O Brasil, mais precisamente, é o 4º país do mundo com o maior número de vítimas fatais. Algo está errado. Como é que o país que se diz a 5ª economia do mundo é o 4º país do mundo em acidentes e vítimas na área do trabalho? Esse dado é sinal claro de que a luz nem amarela, vermelha está acesa e nós temos que exigir de todos os órgãos que a gente tenha de fato políticas que combatam os acidentes e as doenças no trabalho. Na audiência de março, já havíamos falado tudo isso. Falta de fiscalização. O número de empresas mais que triplicou nos últimos 10 anos e o número de fiscais diminuiu quase pela metade. Então não dá para entender, você tem 3 vezes mais o número de empresa e o número de fiscais do trabalho diminuiu pela metade. Os custos com os acidentes, senhor presidente, esse dado tem que ser lembrado, chegam a 70 bilhões por ano, segundo o SINAIT. Temos que ter mais fiscalização das empresas. Sem segurança, não pode, em hipótese alguma, haver trabalho decente. Os trabalhadores não podem e não devem se sujeitar a trabalhar em condições que lhe tragam lesões e mesmo a morte. Quero, por fim, registrar o convite enviado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e Saúde, em atividades conjuntas com as centrais sindicais e entidades de trabalhadores, para participar do Dia Mundial de Segurança do Trabalho e o lançamento do PLANSAT, Plano Nacional de Segurança do Trabalho. O evento acontece amanhã, 27 de abril, às 9 horas, no auditório do Ministério do Trabalho. Tentarei estar lá. Também destaco, ao final dessa minha fala, o movimento 28 de abril relembra os mortos e todos aqueles que lutam pelo direito ao trabalho decente. A pauta, acidente de trabalho e doenças profissionais, a arma de destruição em massa contra os trabalhadores está na ordem do dia. Fico tranquilo com essas mobilizações, que visam aumentar o nível de consciência a participar e que todos venham participar dessa longa caminhada em defesa do emprego decente. Ainda, senhor presidente,
Nesses últimos 5 minutos, eu não posso deixar de voltar a falar aqui sobre um tema que falei longamente na noite de hoje, mas que continua nesse momento lá no Supremo Tribunal Federal. O relatório brilhante do ministro relator, ministro Ricardo, hoje já é divulgado, eu diria, nos principais sites de direitos humanos no mundo. Um brilhante relatório que mostra que as cotas, seja no UNB, seja na Universidade do Rio Grande do Sul, seja na Bahia, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Santa Catarina, são constitucionais. Isso é um reconhecimento, enfim, do espaço legítimo de negros, brancos, pobres, índios e ciganos para ter acesso à universidade. No meu pronunciamento de ontem, dizia aqui na tribuna que essa data é uma data histórica, que ela tem uma simbologia que há de ser lembrada sempre, sempre por todos nós. E eu dizia ontem, repito, quando eu peço que fique nos anais da casa, esse brilhante artigo sobre cotas, escrito conforme fonte Maria das Graças Santos, e que eu aqui recebi, que mostra a importância de garantir oportunidades iguais para todos, negros, brancos, índios e pobres, como aqui eu falava. Eu estou convicto que a decisão do Supremo, no dia de hoje, vai ser festejada amanhã nos 5 continentes e será uma referência para outros países do mundo, onde impera ainda a discriminação. Cumprimento o governo do presidente Lula, porque foi ali que começou, inclusive, com o decreto dos quilombolas, que tentam derrubar, mas não vão derrubar, e também da presidenta Dilma, que botou, enfim, toda a sua equipe de ministros a trabalhar favorável a essa decisão que o Supremo há de consagrar hoje. Senhor presidente, ainda nos últimos 3 minutos, eu queria que Vossa Excelência permitisse que eu também registrasse o documento que recebi lá do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, a região das Missões, no Rio Grande do Sul, que compreende mais de 20 municípios, sofreu em 2011 e 2012 a maior estiagem da sua história recente, provocando muitos danos econômicos e sociais. Numa área de aproximadamente 200 mil hectares de soja, ocorreu 75% de prejuízo, deixando de circular na região aproximadamente 300 milhões de reais. Ou o equivalente a 5 orçamentos da Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga. Noutra área de 20 mil hectares de milho, ocorreu uma queda de 70%, deixando de circular aproximadamente também R$1 milhão. Numa produção de aproximadamente, repito, 3 milhões de litros de leite por mês, nos últimos 5 meses, deixou de recolher 5 milhões de litro, ou equivalente a 3,5 milhões de reais, afetando severamente pequenos produtores da tão falada por nós agricultura familiar. Em outras culturas, como a alfafa e na pecuária de corte, os dados não são precisos, mas certamente as perdas vão na mesma linha. Senhor presidente, esses dados me foram encaminhados pela 12ª Coordenaria Regional da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, FARSUL, e também pela FETAG, e pela Coordenaria Regional da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, repito, FETAG Missões, pela Associação Comercial e Industrial de São Luís Gonzaga e Cooperativa Tritícola Regional São Luizense. Essas entidades reivindicam, senhor presidente, prorrogação imediata de todos os financiamentos vencidos e a vencer em 2012, que tenham como fonte pagador liberação da produção da área financiada, amparada pelo Proagro ou seguro agrícola com a finalidade de subsistência. Aporte imediato do maior volume possível de recursos para financiar culturas de inverno, entre elas pastagem para gado, de leite
e gado de corte. Aporte emergencial de recursos a fundo perdido para produtores da agricultura familiar com dificuldade de subsistência. Criação de um programa a fundo perdido em convênio com as prefeituras para a construção e reforma de açudes para garantir a água. Programa claro e acessível de incentivo à irrigação para a produção de grãos, leite, carne, que dilua o risco de novas frustrações. Senhores e senhoras senadores, essas reivindicações desse importante setor da nossa economia têm o aval, têm o Rio Grande, mas de todos aqueles que valorizam a economia